te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus que ornastes os santos Timóteo e Tito com as virtudes dos apóstolos, concedei-nos por sua intercessão viver neste mundo com justiça e piedade, para merecermos chegar à pátria celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, no versículo de 1 a 9. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2. Na sua frente, a toda a cidade, lugar aonde o próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali mora um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão ela volta para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrares numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela o veem e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja faz memória de São Timóteo e São Tito, que foram discípulos de Jesus, que fizeram parte então desses 72 que Jesus escolheu e enviou 2 a 2 a pregar. Então a liturgia de hoje fala da nossa missão, essa missão que veio do Pai, o Pai do céu, que é o Criador de todas as coisas, que iniciou toda a história da humanidade. Então ele é o grande missionário, né? Ele que envia. E aí ele enviou em primeiro lugar o seu Filho, Jesus. Então Jesus foi o primeiro missionário, quer dizer, o enviado do Pai.
para revelar o rosto do Pai, o desejo do Pai, o projeto do Pai. E aí Jesus, né, como ele foi enviado, ele também enviou. Primeiro ele enviou os apóstolos, depois enviou os 72 discípulos e assim ele foi enviando, e até hoje todos aqueles que abraçam a fé são os escolhidos e enviados de Deus a uma grande missão, que é de anunciar o reino de Deus, que é de anunciar as verdades de Deus, para que todos aqueles que acolher a palavra de Deus pode ser também esse que vai ser também escolhido e enviado e capacitado a uma grande missão. E o Evangelho de hoje também ele nos fala da necessidade, quer dizer, o lindo disso tudo, amados, é que Jesus ele envia os 72 de 2 a 2, que representa, né, porque a própria palavra diz, né, aonde 2 ou 3 estiver reunido, eu estou no meio, né? Então um Deus que no meio desses dois caminha junto conosco. E Jesus então ele fala: aonde eu vos envio, aonde eu devo ir. Isso quer dizer então, amados, que nós somos enviados para levar Jesus. Então, muitas vezes nós não conseguimos compreender muito essas coisas, porque o grande desafio do enviado é levar as verdades de Deus, né? Esse Deus que quer se revelar. Quando nós falamos, amado, quando o pecado entrou no mundo, ele entrou por uma sedução. Aquele fruto da árvore era um fruto de boa aparência, sedutor. E ali então eles foram convencidos, porque Adão e Eva disse: se eu comer do fruto, nós morreremos. E aí o demônio falou, né, que se Deus não quer que vocês comam, porque vocês se tornarão como Deus, né? E por isso então o pecado entrou no mundo o que o inimigo revela são coisas que têm uma aparência de bela, mas no fundo não é. E aí o convite de hoje, que é essa missão de um trabalho missionário, que veio da parte do Pai para o Filho, do Filho para todos nós, é esse sentido, porque por isso que nós temos aqui a cruz de Cristo. A cruz de Cristo representa isso, quer dizer, nós somos enviados a seguir aquele que foi crucificado. Lá na árvore do paraíso, foi comido o fruto sedutor. Aqui a proposta é essa, esse fruto da árvore da vida, que é a entrega total. Entendeu? Então, quem comer desse fruto, dessa árvore, que é o próprio Jesus Cristo, esse vai ser como Deus. Então a missão é essa, de nós seguirmos Jesus Cristo, sermos anunciador, porque a necessidade de salvação, a messe, ela é grande demais, mas aqueles que trabalham são poucos. Por quê? Porque o trabalho é viver o fruto da árvore da entrega total, da vida entregue para a salvação do mundo. Então, se queremos ser como Deus, abraçamos a cruz de Jesus Cristo e correspondemos, então, à sua missão. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Perturbe, nada te espante, tudo
alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus